Nesta aula, vamos continuar com esse capítulo, que é o segundo capítulo, Introdução à Análise Multivariada, e vamos falar agora do último tópico, né? Acabamos de falar sobre distâncias e esperanças estimadores amostrais, última e penúltima aula, respectivamente. Vamos falar agora de variâncias generalizadas e aspectos geométricos. Então, na matriz de variâncias covariantes populacionais, nós temos PP mais 1 sobre 2 parâmetros distintos, pois nós temos P ao quadrado parâmetros aqui, só que os elementos abaixo da diagonal são idênticos aos elementos acima da diagonal. Então, nós temos P variâncias e combinação de P duas a duas covariâncias, sejam as acima da diagonal ou as abaixo da diagonal, porque são iguais, né? São simétricas, a matriz é simétrica, então existe uma correspondência de cada um que está acima com cada um, com um particular que está abaixo. Então, a gente soma P mais combinação de P 2 a 2, que dá esse número aí, P mais 1 sobre 2. Se a gente for tentar interpretar, principalmente se o P crescer muito, né, o número de variáveis for muito grande, interpretar essas variâncias, essas covariâncias 2 a 2, em todas as combinações e todas as variâncias das P variáveis, a gente fica meio maluco, porque é muito parâmetro e não dá para ficar fazendo considerações individuais sobre cada um desses parâmetros ou sobre o conjunto deles. Então, se a dimensão P for muito grande, o número total de parâmetros é muito grande, né? Por exemplo, se for 10 aqui, isso aqui dá 10 vezes 11 dividido por 2, então 5 vezes 11 é 10 vezes 10 mais 1 dividido por 2, né? Então 5 vezes 11, 55 parâmetros. Então, se for 100, vai ser 100 vezes 101 dividido por 2, que vai ser 50 vezes 101. 5.050, se eu não me engano. Então, o número de parâmetros é gigantesco. À medida que o P aumenta, isso vai piorando cada vez mais, vai aumentando o número de parâmetros para serem interpretados, e isso não torna, impede qualquer tentativa profícua de obter conclusões válidas sobre os parâmetros populacionais. Então, o que a gente faz? A gente define uma quantidade, que é chamada de variância generalizada, que é o determinante dessa matriz sigma. Ou seja, o determinante é um escalar, é um único número real. Então, esse determinante sigma é um número real para representar esses P mais 1 sobre 2 parâmetros. E nós temos como estimador dessa medida concisa a variância generalizada amostral, que é o determinante da matriz S. Ora, esse determinante é igual ao produto dos autovalores, esses lambdas aqui, chapeuzinho, são os autovalores da matriz S. Nós vamos representar por lambda chapéu da S e lambda índice K, os autovalores da matriz sigma, sem o chapéu. Então, o estimador dos lambdas populacionais são os lambdas amostrais, como S é um estimador da sigma. Então, a variância generalizada amostral é a determinante dessa matriz, é uma medida escalar que resume todas essas P mais 1 estatísticas, uma medida sumariante, todas essas quantidades, esses parâmetros, perdão, de todos esses PP mais 1 sobre 2 parâmetros populacionais numa única medida, né? Então, e nós temos um estimador dele, que é o determinante da S. Para a gente ver que realmente o determinante da S é o produto dos autovalores, vamos fazer a decomposição espectral da S, né? Então, se a gente considerar a decomposição espectral da sigma como P lambda P transposto, vamos pôr chapeuzinho nisso, porque é o estimador. Então, P chapéu, lambda chapéu, P transposto. Lambda é uma matriz diagonal, lembrando os autovalores dessa matriz. Estão em dúvida? Vão lá no R e usa a função eigen de uma matriz, vocês vão ter o vetor dos autovalores, que ele solta não na forma matricial, matriz diagonal, mas na forma de vetor, e a matriz dos autovetores, que é essa P aqui, com os autovetores de cada autovalor nas suas colunas. Função eigen, E-I-G-E-N, e o argumento, que é a matriz que você quer extrair os autovalores e autovetores. Então, se você aplicar o determinante desse produto, a gente sabe que o determinante de produto é o determinante de cada um dos fatores multiplicados. Produto dos fatores. Então, determinante P transposto, determinante da sigma, determinante da P chapéu, da lambda chapéu e da P chapéu transposta. Ora, a gente, como é escalar aqui, a gente pode trocar à vontade. E se a gente recompuser, né? Se o determinado produto é o produto dos fatores desse produto, então a gente pode também voltar
essa expressão na forma de um produto matricial. Então, eu vou juntar essas duas partes só e deixar o lambda de fora. Então, nós vamos ter o produto de P, chapéu transposto, vezes P, essa parte aqui. Então, o determinante disso seria o determinante de P transposto, chapéu, vezes o determinante de P, chapéu. Então, esse determinante aqui é o determinante de P' P. E isso é identidade, porque a P é uma matriz ortogonal, como nós vimos em várias outras aulas. Portanto, isso é determinante de uma identidade, que é 1, é o produto de elementos que estão na diagonal dela. O produto de uma matriz diagonal, o determinante de uma matriz diagonal, como nós vimos nas propriedades, é o produtório dos elementos da diagonal. Como é tudo 1, produto de 1 dá 1. Então, sobra o determinante de lambda, chapéu, que também é uma matriz diagonal, portanto, é o produto dos elementos da sua diagonal. Mas como lambda é a matriz dos autovalores, dos estimadores dos autovalores proporcionais, os lambda K chapéu, é o produtório dos lambda K chapéu, K variante de 1 a P, conforme a gente mostrou aqui. Então, o que é a variância generalizada? A variância generalizada é os produtórios dos autovalores das P dimensões. A gente vai ver, né, que essa matriz de variância e covariância, como ela está no núcleo, lembra que está no núcleo de uma distância de Mahalanobis, né, a inversa dela está no núcleo, então aqueles eixos daquelas elipses são proporcionais aos lambdas dessa matriz S. Então, o lambda 1 é o maior eixo daquele elipsoide, daquele hiperelipsoide, se for no caso tetra ou mais dimensões, né, acima da terceira dimensão. Então, nós vamos ter eixos cujos comprimentos são proporcionais ao tamanho ou valor do alto valor. Como o lambda 1 é o maior de todos, o maior eixo do elipsoide, pensa no caso tridimensional, numa bola de futebol americano. Então, o maior eixo, naquele maior comprimento da bola, está relacionado com o lambda 1. O segundo maior eixo com o lambda 2 e o terceiro maior eixo, na terceira dimensão, é o lambda 3. Então, nós vamos ter produto dessas medidas no espaço. Esses lambdas, eles dependem tanto da estrutura de variâncias quanto de covariâncias, quer dizer, da estrutura de covariância que existe entre as variáveis que estão sob análise, né? Ou seja, que compõem a nossa matriz sigma e, por conseguinte, estão estimados na matriz S. A variância generalizada é o produtório dos autovalores, que é proporcional ao volume no espaço p-dimensional gerado pelo hiperparalelogramo definido pelos eixos das variabilidades das variáveis. Então, esse volume no espaço é o volume desse hiperelipsoide, né? Então, é proporcional, esse volume do hiperelipsoide é proporcional ao volume de um hiperparalelogramo. Vamos ver no caso dimensional, um paralelogramo, bidimensional, o caso do paralelogramo definido pelos eixos das variabilidades das variáveis, o que eu quero dizer com isso. Então, vamos pegar aqui um vetor yk, representando as observações amostrais da késima variável, tá? Então, y1, y2, yj, yn, k fixo, né? Então, tem n observações, está na forma transposta, um vetor coluna, então, com altura. Então, são os n valores da altura que eu peguei numa amostra. Se eu subtrair a média, y barra k, dessa variável para cada uma dessas observações, eu vou obter um vetor de desvios, um vetor de erros, né, de resíduos. Então, esse EK, esse vetor de desvios, é esse vetor menos YK, como eu não posso subtrair uma média de cada componente, porque eu não sou o R, né, para fazer isso, eu sou matemático, então eu tenho que multiplicar esse YK, que é um escalar, por 1. O R faz isso, né? Mas isso é um artifício de software, mas não é uma operação válida. Eu não posso pegar um vetor e subtrair um escalar. Então, eu multiplico o YK por um vetor de uns, n-dimensional. Então, eu vou ter YK em cada posição. Então, eu vou ter isso aqui menos a média, isso aqui menos a média, essa posição, a JS posição menos a média, até a enésima posição menos a média. Então, cada observação desse vetor E, o E é 1K, 2K, JK, NK, tem os desvios de cada y, do yjk de forma genérica, em relação ao y barra k, que é a média da késima variável. Então, se eu fizer esse produto aqui, do interno do vetor por ele mesmo, pegar a norma quadrática dele, eu tenho as somas dos desvios da variável que eu vou somar em relação a j
da variável k em relação à sua média. Então, a soma dos desvios ao quadrado em relação à média. O que é isso? É a soma de quadrado, é a WKK, aquela observação WKK da késima variável. E o que é a soma de quadrado? É a variância multiplicado por n-1. Se eu dividir isso por n-1, eu tenho a variância da késima variável, variância amostral. Então, E é um número proporcional à variância. E qual que é a constante de proporcionalidade? n-1, tamanho da amostra menos 1. Tá? Então, a norma quadrática desse vetor, que é a distância dele para a origem, é proporcional ao tamanho da variabilidade, ou quanto que tem de variabilidade. n-1 vezes a variância, que é uma medida da variabilidade dessa variável k. Então, a distância entre yk e o centroide, definido por yk1, é essa norma quadrática desse vetor aí. Tá? Então, refere-se à distância de yk, na verdade, para o centroide, né? Ou então o comprimento do vetor EK, comprimento quadrático, ornamental quadrática. Se eu pegar o cosseno do ângulo entre dois vetores, portanto, pegar de uma késima variável e de uma lésima variável, a gente já viu a definição, é o produto interno EK' dos vetores, E', né? Então, EK' L, norma do vetor K, que é o produto interno raiz quadrada, e produto interno raiz quadrada, norma do vetor L. Ora, EK e L é a soma dos produtos dos desvios em relação à média da késima e da ilésima variável. Como a gente já viu, os componentes aqui é o desvio em relação à késima, se eu mudo o índice, é o desvio em relação à ilésima variável, né? A média da ilésima variável. Ora, isso é a expressão da covariância dividido por n-1. Então, se eu multiplicar isso aqui, então, é a covariância vezes n-1. Se eu dividisse isso aqui por n-1, eu teria covariância. Então, esse produto interno é n-1, covariância entre a késima e a ilésima variável. Ora, isso aqui é n-1 SKK e n-1 SLL. Então, se eu substituir essas quantidades aqui, esse n-1, raiz de n-1 vezes raiz de n-1 da n-1 cancela com de cima, então fica covariância amostral dividido pelo produto dos desvios padrões amostrais da késima e ilésima variável, que é a definição do coeficiente de correlação da variável k com a L, que é o RKL, estimador desse coeficiente de correlação, né, do ρ sigma KL. Então, o cosseno do ângulo determinado por dois vetores de desvios em relação à média é igual ao coeficiente de correlação amostral, como acabamos de mostrar. Então, para o caso bidimensional, R12 é o cosseno do θ12, entre o desvio do vetor correspondente à variável 1 para sua média e da variável 2 para sua média. E o determinante da matriz S, no caso bivariado, ora, é o produto da diagonal menos o quadrado da covariância, que é o produto da diagonal secundária, que é S12 é igual a S12 é igual a S21. Então, fica menos S12 ao quadrado, né? Usando o determinante de matriz 2 por 2. Dessa expressão S44 aqui, o que eu tenho? O S12 é igual a R12 vezes o produto dos desvios padrões, né? Então, se eu passar essa parte aqui multiplicando lá, eu tenho que cada covariância é o produto da correlação vezes os desvios padrões. Que no caso está com índice 1 e 2 para o K e para o L, né? Que nós estamos no caso bidimensional, tratando particularmente para ver alguns aspectos geométricos. Então, R12, raiz do desvio padrão vezes raiz do outro desvio padrão, da primeira e da segunda variável, respectivamente. Então, se eu pegar o determinante da matriz e substituir o S12 por aquilo que eu acabei de achar, como está ao quadrado, eu vou ter essa quantidade aqui ao quadrado que eu acabei de achar. O S12 é isso está ao quadrado, expressão ali. Então, isso aqui fica R12 ao quadrado, S1, raiz quadrada desaparece, S22, a raiz quadrada desaparece, que cancela com o quadrado ali. Eu vou tomar o quadrado de cada fator. Pondo S1 vezes S22 em evidência, produto das variâncias, eu vou ter 1 menos R12. Então, esse é o determinante da matriz expresso como função das variâncias e da correlação entre as variáveis. Veja que o determinante depende tanto das variabilidades quanto das covariâncias, ou das correlações da estrutura de correlação entre as variáveis. Se a correlação for nula aqui, vai dar produto das variâncias. Se ela for 1,
a determinante dá zero. Vamos considerar o paralelogramo definido porque as duas variáveis seriam perfeitamente correlacionadas, né? Então não estaria, o meu espaço bidimensional se degenera no espaço unidimensional. Bastaria uma variável para representar aquelas duas variáveis. Vamos considerar o paralelogramo definido pelos vetores de desvios E1 e E2. Então, na figura 5 aqui. Então, eu coloco o E1 aqui, o E2 aqui, e passo uma linha paralela aqui com o E1 aqui, e passo uma paralela aqui com o E2 aqui. Então, eu tenho um paralelogramo definido pelos vetores E1 e E2. Então, para achar a área desse paralelogramo, eu preciso multiplicar esse lado vezes essa altura. E eu chamei de θ o ângulo formado entre o vetor E1 e o E2. Então, isso aqui dá um triângulo retângulo. Seno desse θ é a altura dividido por esse comprimento. O comprimento é a norma desse vetor de desvios. E esse lado aqui, o comprimento dele é a norma desse vetor de desvios. Então, o seno de θ é a hipotenusa H sobre o comprimento. Então, essa altura H vai ser ela sobre essa norma, então vai ser essa norma vezes seno de θ. Então, a área desse paralelogramo é obtida pelo produto do comprimento da base, que é a norma do vetor E1, pela altura H. A altura H é dada por norma do vetor E2 seno de θ. Assim, a área é base vezes a altura. Né? Então, a altura é a norma do E2, seno de θ, vezes a norma do E1, que é a base, né, do paralelogramo. E a altura é a norma do E2 vezes seno de θ, como a gente acabou de ver na figura aí. Bom, mas seno ao quadrado e mais cosseno ao quadrado dá 1, que é uma propriedade da trigonometria, né? Então, o seno de θ é 1 raiz quadrada de 1 menos cosseno ao quadrado. Mas o cosseno ao quadrado que nós acabamos de ver, R12. Então, isso aqui eu posso substituir por R12, fica 1 menos R12 ao quadrado. E a norma dos desvios, aqui faltou a barrinha dupla, como eu disse, N-1SKK, né? Para o K, para o 1 e para o 2, né? K igual a 1, K igual a 2. Então, a área é a norma do E1, a norma do E2, vezes 1 menos cosseno ao quadrado. Quem é a norma do E1? Raiz quadrada de N-1, S1. Quem é a norma do E2? Raiz quadrada de N-1, norma do S22, para K igual a 2. E quem é 1 menos cosseno ao quadrado? É 1 menos R12 ao quadrado. Então, colocando o N-1 aqui, raiz de N-1, raiz de N-1 dá N-1 em evidência, e S1, S22, está tudo sobre a mesma raiz quadrada, né? Então, vezes raiz quadrada de 1 menos R2. Esse aqui é a nossa área. Veja que isso que está aqui dentro é exatamente o determinante que nós havíamos conseguido aqui. Então, se nós dividirmos essa expressão aqui, área ao quadrado, pelo determinante da S, a gente percebe que a área ao quadrado dividido por n-1, ou seja, multiplicado por n-1 elevado a menos 2, é o determinante da S. A área de quem? Do paralelogramo formado pelos vetores dos desvios. Então, essa área ao quadrado dividido por n-1 ao quadrado me dá o determinante da matriz. E do que depende essa área? Depende desse ângulo θ. Se ele for um ângulo mais fechado, essa área vai ser menor. Se ele for um ângulo mais para 90 graus, quem que é o ângulo θ? O cosseno do ângulo θ é a correlação. Então, se o cosseno for 0, o ângulo é de 90 graus. Né? Então, eu teria variáveis teoricamente independentes. Né? Então, se elas são independentes, o cosseno seria 90 graus, então essa área seria máxima, com os mesmos comprimentos, obviamente, com a mesma variabilidade. E depende da variabilidade, tanto da variável 1, que esse comprimento aqui é proporcional à variância, n-1 vezes a variância da variável 1, n-1
vezes a variância, grau de verdade, vezes a variância da variável 2. Portanto, quanto maior a variabilidade, maior a área. Quanto mais próximo de menos correlacionar as variáveis, maior a área, maior o determinante, portanto. Então, esses aspectos geométricos aqui nos dá bastante dicas de como interpretar a variância generalizada. E de uma forma geral, por indução, o Anderson, em 2003, o T.W. Anderson, ele provou que o determinante, para o caso P dimensional qualquer, é o volume formado pelo hiperparalelogramo, definido em RP pelos vetores de desvios, dividido por n-1 elevado a p, ou multiplicado por n-1 elevado a menos p. Então, em vez de área, vai ser volume, né, no espaço p-dimensional. Podemos agora discutir algumas propriedades da variância generalizada. Uma limitação da variância generalizada é a possibilidade de termos diferentes situações em que as estruturas de correlações são bem distintas, mas seus valores são os mesmos. Veja aqui, nós temos um exemplo aqui, em que os vetores, nesse caso aqui e nesse, comprimento E1, E2, E3, são os mesmos. Aqui tem um volume maior, então o determinante é maior, né? E aqui tem um volume menor. O que levou esse volume menor se o E1, E2, E3 é o mesmo tamanho desse aqui? As figuras não estão na mesma escala aqui. Então, são os ângulos. Então, aqui está mais para, né, por um hiperparalelogramo, mais por um hipercubo, né, ou por um hiperretângulo. E aqui é para um hiperparalelogramo, porque os ângulos, as correlações, as variáveis são muito correlacionadas, aqui pouco correlacionadas. Então, isso influencia. Então, se nós tivermos o mesmo comprimento dos vetores, ou seja, as mesmas variabilidades, será mais, dará mais variância generalizada os casos independentes, com a mesma variabilidade. Se tiver correlação, vai diminuir o determinante. Vamos ver esse exemplo aqui, igual eu falei, para mostrar algumas limitações. Ó. Nós achamos o determinante aqui, ó, 10 vezes 10 menos 8 vezes 8, dá 36. 10 vezes 10 menos 8 vezes menos 8 vezes menos 8 dá mais 64, dá 36 também. E 9 vezes 4, 36. Ou seja, aqui a correlação é zero, aqui a correlação é negativa e aqui a correlação positiva da mesma magnitude das duas. E aqui a correlação zero. Então, determinante nos três casos igual a 36, ou seja, as variâncias generalizadas dos três sistemas aqui é a mesma, mas um tem correlação 0,8 positiva, outro tem correlação 0,8 negativa, alta e positiva, alta e negativa e nula. E, portanto, diferentes estruturas de correlação não são percebidas por essa medida sumariante. Os três casos, se eu olhar só para isso aqui, o que eu vou ter? Que a medida sumariante das variâncias, da covariância que existe aqui, dos três parâmetros, é uma medida única. Então, diferentes estruturas de covariâncias não são detectadas. Então, apesar de ter as mesmas variâncias generalizadas, verificamos que houve grande diferença nas estruturas de correlação. Um aspecto interessante é que, se tivermos variáveis com diferentes escalas, haverá uma contribuição diferenciada de cada uma delas para a variância generalizada, obviamente, né? Porque o comprimento daquela aresta, quanto maior o lado daquele hiperparalelogramo, maior a contribuição daquela variável, porque o comprimento dele é proporcional à sua variância. N-1 vezes a variância. Se a gente padronizar as variáveis amostrais, YJ menos a sua média, que é o vetor de médias, pré-multiplicar por uma matriz diagonal, quer dizer que nós vamos ter YJ menos Y barra para cada variável dividido pela raiz quadrada da variância, ou seja, dividido pelo desvio padrão. Isso me dá uma variável padronizada amostral. Então, se eu calcular a matriz de variância covariância dessa transformação linear aqui, eu vou ter a matriz R amostral. Então, se eu quiser expressar a variância generalizada do determinante da R, eu vou ter a variância generalizada de variáveis padronizadas. Eu preciso obter a padronização para obter a R? Não, eu posso fazer essa operação aqui, né, na covariância, e obter a R diretamente. Ou posso usar isso aqui, o determinante da R é o determinante disso, porque a R é igual a isso. Então, usando propriedade determinante, eu vou ter determinante dessa matriz, vezes determinante da S, vezes determinante da D menos meio. E determinante da D menos meio vezes determinante da D menos meio vai ser determinante da D menos 1. D menos 1 é 1 sobre as variâncias. Então, vai ter o determinante da S vezes o produtório
do determinante do recíproco das variâncias. Portanto, se eu tiver o determinante da S e as variâncias amostrais, eu consigo obter o determinante da R dividindo o determinante da S pelo produto das variâncias amostrais. E se eu tiver o determinante da R e multiplicar pelo determinante e as variâncias, se eu multiplicar pelo produtório das variâncias, eu vou ter o determinante da S. Então, eu posso migrar de um para o outro. Outra variância, resumo, é a variância amostral total, a variância total amostral. Então, o que é essa variância total? É o traço da sigma, no caso da população, e no caso amostral é o traço da S. O que é o traço da S? É a soma da matriz diagonal, e corresponde também à soma dos seus autovalores, que é o lambda K chapéu. Então, ela representa a soma das normas quadráticas dos vetores de desvios dividido por n-1, mas não considera o ângulo entre eles. Então, eu vou somar as variâncias, seriam as normas daqueles vetores de desvio, dividido por n-1. Isso é a variância. Então, a norma do vetor de desvio dividido por n-1, eu tenho essas variâncias, e se eu somar aqueles comprimentos, as normas, dividir por n-1, eu tenho normas quadradas, eu tenho as variâncias. Então, vejamos como que a gente pode mostrar que o traço, além da soma dos elementos diagonal, que é a definição matricial, é a soma dos seus autovalores. Então, se eu faço a decomposição espectral da matriz S, que é positiva definida, simétrica, eu vou ter essa P lambda P transposto, chapeuzinho em todos, Eu vou falar só P lambda P, não vou falar chapeuzinho para simplificar. Então, P lambda P transposto, traço de AB é igual a traço de BA. Então, se eu considerar isso aqui como B e isso aqui como A, então traço de AB é igual a traço de BA. B, A. Então, traço de AB é igual a traço de BA. Então, o B está aqui e o A foi colocado aqui. Mas P' P agora é uma identidade. Identidade vezes lambda é lambda. Portanto, esse traço aqui se resume ao traço de lambda. E traço de uma matriz diagonal é a soma de seus autovalores, como queria mostrar. Então, essa é a variância total. A variância total populacional é a soma dos lambda K e dos amostral é a soma dos lambda K chapéu. O traço total, se a matriz for a R, é lógico que vai dar P, porque o traço de uma matriz que tem 1 na diagonal, a soma dos 1 dá P. Mas também a soma das variâncias, que é igual a 1, então, portanto, dá P, e dos autovalores, que, portanto, dá P numa matriz de correlação. Isso é muito usado, esse traço total, que é a medida usada para avaliar o desempenho de componentes principais. A gente divide a variância de cada componente principal, que é definido por um autovetor, e, portanto, sua variância é o próprio autovalor, que o autovetor dá uma combinação linear das variáveis originais, e o autovalor é a sua variância, divide a variância daquele autovalor pela variância total, e multiplica por 100 para dar uma medida em percentual de qual é a importância de daquele componente principal em relação à variabilidade total que existe na amostra. Bom, os livros que nós consultamos, para esse capítulo principais, os livros é o Anderson, a Introduction to Multivariate Statistical Analysis, que mencionamos agora, é um livro de 2003, 752 páginas, é um dos livros mais completos que tem de multivariada na parte teórica. Apesar de ter o nome Introdução, não é um livro introdutório, é um livro difícil. E o artigo do Mardia, para aquelas definições de assimetria e curtose, está na Biométrica 57, número 3, de 1970, é um artigo muito importante para ser consultado. Espero que vocês tenham gostado desse capítulo. Esse capítulo é introdutório e nós vamos falar novamente dessas variações dadas, vamos falar durante o nosso curso sobre cada conceito que a gente vai aprendendo nesses capítulos iniciais aí mais básicos. Então, nós vamos começar nas próximas aulas com o próximo capítulo, que é o capítulo 3, sobre distribuições de probabilidade multivariadas. Então, até lá, muito obrigado por assistirem. Espero que estejam gostando das aulas.